Olá, eu sou o Lucas Hadi, educador financeiro e CEO da Rufi. E hoje eu vou falar com vocês a respeito de previdência privada. A previdência privada já foi no passado muito perseguida, e eu inclusive fui um desses perseguidores, porque ele era um produto que os bancos usavam simplesmente para prender os seus clientes a taxas de administração e taxas de carregamento muito altas. E eu, por isso, não gostava do produto, a performance não era tão boa, porque a legislação deixava os gestores muito amarrados. Mas isso mudou muito, principalmente ali depois de 2015, foi com uma nova legislação, que não cabe aqui eu ficar comentando normativas e tudo mais. Mas desde então ela mudou e melhorou bastante. E eu passei a ser um grande defensor desse produto. Então eu vou colocar aqui algumas características principais, tá? O que a gente tem que sempre observar? Taxa de carregamento é uma taxa que ela pode ser cobrada na entrada ou na saída. E o que quer dizer isso? Se a taxa de carregamento ela é, por exemplo, de 1%, quer dizer que a cada R$100 que você for investir no seu plano de previdência, na verdade, só R$99 chegam de fato a ser investidos. R$1 já sai imediatamente para a entidade que está gerindo aquela previdência. No caso da saída, essa seria a de entrada, né? A taxa de carregamento de saída seria o seguinte: se você não respeitar um determinado período, uma determinada carência dentro do fundo, dentro daquele plano, na verdade, de 1, 2, 3 anos, a entidade que gere a previdência, que administra a previdência, teria o direito de pegar um valor, pode ser, por exemplo, 1% aqui no nosso exemplo, como uma espécie de multa por você não ter ficado tempo suficiente. Felizmente, eu estou gravando esse vídeo agora em 2023, as taxas de carregamento praticamente estão extintas do mercado brasileiro. Então você tem que verificar se ela ainda existe aí no seu caso, mas quase certo dela não existir. Tá? Primeiro, as taxas de carregamento acabaram nas seguradoras independentes, ou seja, aquelas que não estão ligadas a grandes bancos, grandes conglomerados financeiros, e depois chegaram nos chamados bancões. A gente tem que olhar a taxa de administração, que é a taxa que o gestor cobra para gerir o seu dinheiro dentro do fundo de investimento. Que você tem a previdência privada, e a previdência privada, na verdade, é a modalidade de investimento, mas o seu dinheiro fica dentro de um fundo. Aqui eu gosto de dizer que os fundos de renda fixa nunca devem passar de 1%. Os fundos multimercado, quando são muito bons, não devem passar de 2%. E alguns fundos de renda variável podem chegar a 2,5%. Mas idealmente seria bom se eles não passassem de 2%. Mas às vezes tem alguns que são muito bons, eu aceito pagar 2,5% para alguns gestores que são muito diferenciados. Então a gente tem que ficar muito esperto também na taxa de administração. E por fim, a gente tem que avaliar sempre a questão do imposto de renda. O imposto de renda que pode ser escolhido em duas tabelas. A gente tem a tabela regressiva e a tabela regressiva e a tabela progressiva. Seja como for, eu vou explicar esses dois em outro vídeo, porque é um tema um pouco mais complexo. Seja como for, esses três são a estrutura de custos que a gente tem quando a gente vai investir em uma previdência privada. A taxa de carregamento, como eu disse, quase sempre hoje em dia a gente não vai encontrar mais. A taxa de administração, que deve ficar dentro dessa estrutura que eu falei, e a tabela de imposto de renda, que vai seguir uma dessas duas tabelas, que eu vou explicar em um próximo vídeo. Isso tudo faz muita diferença na sua rentabilidade, porque se você escolher a sua tabela de imposto de renda equivocadamente, ou estiver em um plano de previdência ou em um fundo com taxas exageradas, você está falando ao longo de vários anos de você ser penalizado sistematicamente. Então é muito importante que você tenha tudo isso aqui em mente na hora de escolher a sua previdência.